Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Quintas da TI. Boa noite a todos aí que estão presentes. Estamos começando o Quintas aí com mais de 24 participantes. Então, hoje aí tem um amigo nosso, parceiro, que gostaria de dar os parabéns para ele, que é o Wellington. Agora ele recebeu o título de MVP Office 365. Parabéns, Wellington. Hoje é com você. Obrigado, garoto. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos vocês, porque a gente que trabalha com TI sabe o quanto é cansativo, o quanto o nosso dia é estressante, mas ainda assim vocês disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui aprendendo um pouco mais, para estar adquirindo conhecimento e principalmente esse network nosso que a gente faz antes de começar cada apresentação, que é super importante. Essa noite vamos falar sobre o tema Protegendo sua organização com Exchange Online Protection. Eu me chamo Wellington Agapto, sou MVP em Office 365. Atualmente sou arquiteto de soluções em cloud, trabalho na empresa F Câmara junto com a Abra Software. Tenho algumas certificações aí no currículo, como DBC, CCNA, ITIL, MCP, MTA, MCST, MCSA, MCSA em Office 365, MCSA em Communications, MCSA em Message e Microsoft Specialist em Office 365. Possuo um blog chamado wellingtonagapto.org, onde eu posto artigos sobre Office 365 e Azure, e principalmente o blog office365news.com.br, que é um portal de notícias, de informações e tutoriais sobre o Office 365. Então, tudo que você precisar de informação relacionada ao Office 365, você pode acessar office365news.com.br, que lá você vai encontrar. Se você precisar de alguma informação adicional que você não encontra no blog, tem aí os meus contatos, meu Facebook é o Wellington Agapto, tem meu LinkedIn e o meu e-mail. Fique à vontade para me contactar, para me procurar caso tenha alguma dúvida ou caso precise de alguma informação, consultoria, qualquer tipo de necessidade, você pode entrar em contato comigo. Bem, rapidamente sobre o Quintas da TI. É uma iniciativa do Eduardo Sena, do Eric Albuquerque e do Thiago Guiroto. São 3 MVPs. É um evento que acontece toda quinta-feira, às 11 horas da noite. Então, acesse quintasdati.com.br/agenda, veja as próximas palestras, se cadastre e fique por dentro, porque cada quinta-feira é um show de conhecimento que o Quintas da TI oferece para você. Então, para você que é a primeira vez que participa, já acesse o site e já passe a conhecer mais sobre o Quintas da TI. 67% das mensagens enviadas no mundo são spam. Isso é muita coisa. Então, quando você para pensar na quantidade de e-mails que são enviadas mundialmente, que são enviadas por dia, e você pensa que 67%, mais da metade das mensagens que são enviadas no mundo inteiro são spam. O prejuízo com o spam no Brasil, ele chega a 86 milhões de reais por mês. É um valor absurdamente alto. É um prejuízo que ele não deveria existir no Brasil. A fonte disso é o site da Folha de São Paulo, onde o especialista nos faz esse alerta. 86 milhões de reais são gastos por mês no Brasil com o spam, ou por causa do spam. Então, eis a pergunta. Como os spams eles podem prejudicar a sua empresa? Primeiramente, não recebimento de e-mails. O spam, o envio de spam por dentro da sua organização, alguma máquina, por exemplo, infectada, ela pode estar enviando o spam para fora da sua organização, o que pode ocasionar que você entre numa blacklist e, por consequência disso, passe a não receber mensagens de outras plataformas de correio, de outras plataformas de mensageria. E isso, para a sua organização, é péssimo. Você pode perder dinheiro, você pode ter uma alta perda financeira e, principalmente, para os seus colaboradores, é uma total perda de produtividade.
O spam, ele causa um gasto desnecessário de tempo seu e principalmente dos seus colaboradores, aonde eles perdem tempo lendo ou identificando se sua mensagem é realmente spam ou se não é, ou às vezes quando ele lê a mensagem, ele acredita que aquela mensagem é uma mensagem verdadeira, uma mensagem verídica, quando na verdade ela não é. O spam, ele prejudica a sua empresa porque ele gera aumento de custo, ele gera perda de produtividade para os seus colaboradores, para os seus funcionários e principalmente para você. O spam, ele gera um conteúdo impróprio e muitas vezes ofensivo. A galera aí que recebe muito spam, vocês sabem que às vezes recebemos spams pelo qual o conteúdo não é muito agradável. E principalmente, o spam pode prejudicar a sua empresa através de prejuízos financeiros causados por fraude. Por exemplo, uma pessoa do seu financeiro pode receber um e-mail pelo qual ele deveria ter vindo de um banco, quando na verdade ele não foi, ele é um phishing, ele é uma mensagem falsificada, pelo qual é idêntica à mensagem do banco. Essa pessoa ela pode acessar esse e-mail, ela pode acessar esse spam, e por consequência disso você pode ter uma perda financeira enorme. Então, um prejuízo financeiro causado por spam, ele pode sim causar um prejuízo enorme para a sua empresa, um prejuízo enorme para a sua organização, e um prejuízo enorme, principalmente para você, caso você acesse um conteúdo inadequado, caso você acesse um conteúdo pelo qual vai trazer um malefício para ti. Então, fazemos a pergunta, diante de tudo isso que eu falei, como eu posso garantir a segurança da informação da minha empresa? Como você pode fazer para garantir a informação da sua empresa, para garantir que você não tenha perda financeira, para garantir que seus funcionários, que seus colaboradores não tenham nenhum tipo de perda de produtividade? O que você precisa fazer para poder garantir isso? Qual a necessidade? E é aqui que começa a nossa palestra. Hoje vamos falar sobre o Exchange Online Protection. Essa ferramenta de proteção da Microsoft, pelo qual iremos falar essa noite, é uma proteção online, é uma proteção espalhada mundialmente pelos data centers da Microsoft, que irá prover para você tudo isso que nós falamos. Ela vai prover para você segurança da informação. Ela vai prover para você segurança no que se diz respeito à proteção de anti-spam. 1 bilhão de mensagens por dia. Esse é um número impressionante que o Exchange Online Protection protege de mensagens diariamente. Estamos falando de 1 bilhão de mensagens. Esse é o número que é processado pelo Exchange Online Protection. Esse é o número de mensagens pelo qual a Microsoft verifica e valida se é spam ou se não é. Hoje esse número ele já barra o número de muitas plataformas de anti-spam espalhadas pelo mercado. O Exchange Online Protection ele é um serviço de filtragem de e-mails que ele é baseado na nuvem. E ele ajuda a proteger a sua organização contra spam, contra malware, além de incluir recursos que vão defender a sua organização de violações de política de mensagens, ou seja, o DLP. O Exchange Online Protection ele simplifica o gerenciamento do seu ambiente de mensagem, além de reduzir muitos problemas que surgem na manutenção de hardware e de software locais. Ou seja, dependendo da sua solução de anti-spam hoje, existe a necessidade de você ter um hardware no local, você ter um servidor para isso. E se esse servidor, porventura, sofrer algum tipo de problema, a sua organização ela ficará sem proteção, seja por um dia, seja por uma hora, ou seja até por semanas, dependendo de qual for o hardware que você utiliza ou qual for o software que você utiliza para proteger a sua organização. Com o Exchange Online Protection, você não terá esse problema. Você não tem esse problema com o Exchange Online Protection, porque você tem um altíssimo SLA e você tem servidores espalhados pelo mundo, pelo qual a Microsoft garante que estarão por todo o tempo protegendo a sua organização, para que você não tenha nenhum tipo de perda de produtividade. Com o Exchange Online Protection, você elimina as ameaças. Ele é uma proteção de spam de várias camadas, em tempo real e contra malware, que contém diversos mecanismos diferentes. O Exchange Online Protection ele protege a sua reputação de IP. A galera que usa, ou que já utilizou o Exchange local, sabe que o grande problema que a gente enfrentava muito é com relação aos nossos IP estar entrando na blacklist. É um grande e um sério problema. E com o Exchange Online Protection, você protege os seus pools de entrega e de saída separados para que isso não aconteça. Você não
você não vai ter mais esse problema de blacklist dentro da sua organização utilizando o Exchange Online Protection. O Exchange Online Protection ele possui 5 SLAs diferentes e uma rede de data center global. É uma rede de data center espalhada pelo mundo. Esse SLA ele tem garantia financeira para você. E com essa garantia financeira, é possível confirmar uma ótima qualidade de serviços através de uma rede de data centers, pelo qual a carga dele é balanceada pelo mundo. O que garante o tempo de atividade para vocês de 99,999%. Nenhuma outra solução de anti-spam no mercado vai oferecer para vocês um SLA como o Exchange Online Protection oferece. Partindo um pouco mais para a área técnica, vamos falar um pouco agora sobre quais são os cenários de implementação do Exchange Online Protection. Temos 3 cenários de implementação para o Exchange Online Protection hoje. Temos o Exchange Online Protection Standalone, ou mais conhecido como modo autônomo. O que é o modo autônomo? É um modo pelo qual o Exchange Online Protection protege a sua solução local de mensageria, independente de qual for a plataforma. Ou seja, você aponta o seu MX para o Exchange Online Protection, o Exchange Online Protection faz a tratativa dessas mensagens e ele envia essas mensagens para a sua solução de correio local, seja ela em Linux, seja ela um Exchange 2003, 2007, 2010, 2013, não importa qual é a sua solução no local. O Exchange Online Protection, no modo autônomo, ele oferece para você essa solução. E é uma solução, inclusive, muito pouco conhecida no mercado. Mas hoje, digamos que você não queira ainda migrar a sua organização para o Exchange Online. Entretanto, você não tem uma solução de e-mail, uma solução de proteção de e-mail tão boa quanto o Exchange Online Protection. E você necessita proteger a sua organização. Hoje em dia não há mais como você deixar a sua organização a dispor ou à disposição dos spammers que tem por aí. Então, o Exchange Online Protection, em modo autônomo, ele resolve esse seu problema. Você tem um segundo cenário, que é os recursos do Exchange Online Protection no próprio Exchange Online. Ou seja, a partir do momento que você adquire uma licença no Office 365, automaticamente você já vai ter a proteção do Exchange Online Protection. Isso também é muito pouco vendido. Às vezes você compra a licença do Exchange Online e pouco se fala sobre a proteção que vem por trás dele. O Exchange Online Protection é uma super proteção de anti-spam, é uma proteção top do mercado, pelo qual já vem com o produto a partir do momento que você adquire a licença do Exchange Online. Então, se você adquiriu a licença do Exchange Online, automaticamente você tem a licença do Exchange Online Protection, você tem o Exchange Online Protection protegendo a sua organização. O terceiro cenário é o Exchange Enterprise Call com serviços. O que é? Praticamente é o modo autônomo, só que ele tem o DLP incluído, que é a prevenção de perda de dados. Então, é o modo autônomo, só que com um turbo, vamos dizer assim, numa linguagem mais normal. Assim. Seria um turbo para o modo autônomo. Vamos falar um pouco sobre o escopo da implementação do Exchange Online Protection. Quais são os processos básicos para a implementação? Por onde você deve começar? Por onde você deve partir para poder configurar o Exchange Online Protection dentro da sua organização? Primeiro passo, valide os pré-requisitos. No final dessa apresentação tem uns links que eu passo para vocês depois quais são os pré-requisitos local e quais são os pré-requisitos por parte do Exchange Online Protection. Nós vamos falar um pouco mais à frente também nos próximos slides. A segunda etapa é você precisa configurar o fluxo de mensagens, ou seja, os conectores. Você precisa, no Exchange Online Protection, criar um conector de entrada e um conector de saída. Um conector de entrada pelo qual vai permitir que as suas mensagens no local entrem no Exchange Online Protection e um conector de saída pelo qual vai fazer com que as mensagens do Exchange Online Protection sejam enviadas para o teu servidor de mensageria no local. Terceira etapa, você adiciona e valida os domínios dentro do portal do Office 365. Você pega a sua lista de domínios pelo qual você utiliza para mensageria e você adiciona esses domínios dentro do seu portal, dentro do seu tenant. A quarta etapa, a gente faz uma customização das políticas de anti-spam.
Você pega as políticas que você tem atualmente e você faz essa configuração, você iguala essa configuração no teu Exchange Online Protection. A quinta etapa habilita o fluxo de mensagens, fazendo com que as mensagens já sejam enviadas para o teu Exchange Online Protection, em seguida para a sua organização, e o da sua organização para o Exchange Online Protection. E a sexta etapa, você faz a monitoria, olhando os relatórios do Exchange Online Protection, em seguida vai fazendo os ajustes relacionados ao anti-spam. Vai aumentando o nível, diminuindo o nível, de acordo com a sua solução anterior. Explicando um pouco mais sobre os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos que são aplicáveis a todos os cenários? Ou seja, a todos aqueles cenários pelo qual eu comentei anteriormente. Para você configurar o Exchange Online Protection, a primeira coisa é você tem que ter um tenant do Office 365. Você cria esse tenant, é possível criar um trial de 30 dias desse tenant do Office 365. É preciso você adquirir licenças do Exchange Online Protection. Essas licenças do Exchange Online Protection, elas são por caixa no local. Se você tem 100, 200, 300 caixas no local, é preciso adquirir 300 licenças do Exchange Online Protection. Ou, se você utiliza o Exchange Online, automaticamente cada licença do Exchange Online já tem uma licença do Exchange Online Protection. É possível ter um domínio para a migração, ou escolher um domínio do local pelo qual você vai permitir que o Exchange Online Protection faça a tratativa dessas mensagens. Pois não? É o Eric. Tanto a licença P1 como a P2 de Exchange Online já vem incluso o Exchange Online Protection? Sim, inclusive as licenças pelo qual antigamente era chamada de quiosque, que ela permite somente o acesso do OWA, do Exchange Online, elas também têm o Exchange Online Protection. Então, qualquer solução, qualquer licença do Microsoft Office 365 pelo qual você utiliza a solução de e-mail, ela já tem a solução do Exchange Online Protection. Perfeito. Existe necessidade de você ter um navegador de internet para poder acessar o portal do Office 365, um navegador da tua preferência, mas eu indico sempre o Internet Explorer. E os pré-requisitos aplicáveis aos cenários standalone ou hybrid. É preciso um IP público de entrada e saída de mensagens no teu exchange local ou no teu servidor de mensageria no local. A porta 25587 deve ser liberada para os IPs do Exchange Online Protection. Caso você queira configurar uma criptografia, feche uma conexão via TLS, é importante que você tenha um certificado digital no seu exchange local ou na sua solução de mensageria que você utilize hoje. E, principalmente, ter um G5 instalado em um hardware adicional. É opcional, você pode optar ou não por usar o G5. Entretanto, se você utiliza o G5, no momento que você faz uma busca por uma mensagem, ele facilita para você fazer essa busca, uma vez que os usuários já estão na nuvem, e isso torna a busca ela bem mais rápida. Como configura o fluxo de mensagens? Explicando um pouco mais, você cria no Exchange Online Protection um Send Connector para o servidor local. No Exchange Online Protection, você cria um Receive Connector para o servidor local. No servidor local, você cria um Send Connector, que vai ser responsável por enviar as mensagens para o Exchange Online Protection. E no servidor local, um Receive Connector, que vai receber essas mensagens do Exchange Online Protection. A gente vai explicar esse fluxo um pouco mais na frente com um desenho, para detalhar mais para vocês fixarem melhor como isso funciona. E os recursos no Exchange Online, as contas que estão no Exchange Online, não há necessidade de configuração adicional, uma vez que ela já vem preparada, já vem pronta para a utilização no Exchange Online. Como você faz para habilitar esse fluxo de mensagens? Primeira coisa, altera o seu MX apontando para o Exchange Online Protection, ou seja, hoje o seu MX, que é o endereço de DNS, ou a entrada DNS, que identifica o seu servidor de correio para o mundo, hoje ele aponta para o seu servidor no local. Você vai fazer o seguinte, vai alterar esse MX apontando para o Exchange Online Protection, essas mensagens chegarão no Exchange Online Protection, e através do conector que você configurou, o Exchange Online Protection saberá para onde ele deve encaminhar essa mensagem após ele fazer o filtro da mensagem. Há necessidade de você criar a entrada do SPF, que é uma entrada pelo qual valida que você é realmente dono daquele domínio, que ajuda inclusive a proteger a sua organização contra e-mails que não sejam enviados
que não sejam e-mails enviados de servidores não autorizados pela sua organização, por exemplo. E no ambiente local, de servidor de mensageria que você utiliza, você precisa criar um Smart Host no seu DNS, de preferência para os IPs locais de comunicação com a Exchange Online Protection, e configura o firewall no local, de preferência para poder permitir somente a conexões provenientes da Exchange Online Protection. Ou seja, hoje, o seu servidor local de mensageria, ele permite conexões provenientes de qualquer servidor de mensagens no mundo. Uma vez que você habilita o fluxo de mensagens somente para Exchange Online Protection, existe a necessidade de você permitir somente as conexões provenientes do Exchange Online Protection. Por que, Wellington? Porque se você não fizer isso, o teu ambiente local ainda poderá receber mensagens de fora, mensagens que não passem pelo filtro. E isso pode ocasionar em problemas de spam, uma vez que as mensagens não passarão pelo filtro da Exchange Online Protection. Então, o recomendável, o ideal é que você configure o firewall, a sua solução de firewall, para permitir somente conexões que são provenientes do Exchange Online Protection no seu servidor de mensageria local. E, Wellington, quais são as melhores práticas de implementação do Exchange Online Protection? Aquilo que eu devo seguir. Eu separei algumas, existem várias práticas, mas eu separei as que eu considero como principal prática. No final da apresentação também tem um link das melhores práticas que vocês vão poder acompanhar depois. A primeira prática é sempre usar um domínio de teste. A recomendação do próprio TechNet na Microsoft é que você pegue um domínio pelo qual ele tenha menos fluxo de mensagens para você configurar primeiro no teu tenant. Por quê? Você configurando um domínio que tem um menor fluxo de mensagens, isso vai te facilitar para você conhecer melhor a solução, para você identificar as formas de migração das suas políticas, as suas regras de proteção local, para poder migrar para o Exchange Online Protection. Então, o domínio de teste ele vai te facilitar muito na hora de implementar o Exchange Online Protection e vai te evitar aí uma série de incidentes. Implementar o Direct Synchronization para poder fazer a sincronização das contas dos usuários locais. Como eu disse, ele te facilita no momento que você precisa fazer uma busca por uma mensagem, você precisa saber se a mensagem saiu ou não da sua organização, quem enviou essa mensagem, quem foi o destinatário, o remetente. No momento que você tem o Direct Synchronization, isso facilita muito na hora de você fazer esse tipo de pesquisa, na hora de você fazer esse tipo de busca. E a personalização do registro SPF tem que ser devidamente personalizado, porque dessa maneira você evita a falsificação de mensagens, como eu disse anteriormente. Você evita que uma organização não autorizada tente enviar e-mails em seu nome. Muitas vezes acontece de você receber um e-mail como se ele estivesse vindo de você. Mas, na verdade, ele foi enviado para uma outra organização. Isso é quando o teu anti-spam não está validando devidamente qual o registro SPF de quem enviou aquela mensagem. Então, a personalização do registro SPF ela é essencial para que o teu serviço funcione de uma maneira melhor. Agapto. Pois não? O Jefferson Castilho diz que, lembrando que você pode separar por país. E o Cleiton Florentino disse que é só mudar o MX aqui. O MX, vamos lá. Sim, é exatamente o que eu falei. Você pode alterar somente, você altera o MX mais o SPF. Se você alterar somente o MX, o que acontece é o seguinte. As mensagens vão passar pelo Exchange Online Protection para recebimento. Entretanto, na hora que você enviar uma mensagem proveniente do Exchange Online Protection, as pessoas pelo qual forem receber a tua mensagem, elas vão verificar se o anti-spam delas tiver uma verificação de SPF, ela vai ver o seguinte, vai lá no teu DNS e vai olhar qual é a entrada SPF que está lá, do servidor local. E no momento que ele for fazer essa verificação, ele vai ver que quem está enviando não é o servidor local, é o Exchange Online Protection. Isso vai fazer com que essa mensagem seja negada. Então, existe a necessidade de você criar o MX e você criar o SPF. Tá? Show de bola. E sobre o Jefferson, o que ele comentou mesmo? Que dá para separar por país.
sim, você consegue, existe uma proteção dentro do Exchange Online Protection, pelo qual você pode dizer para qual país você deseja receber determinadas mensagens. Ou não, por exemplo, eu não quero receber mensagens provenientes da China ou do Japão. Então, existe essa proteção dentro do Exchange Online Protection, onde você consegue configurar e habilitar e dizer que na sua organização ninguém que seja do Japão vai enviar uma mensagem para você. Show de bola, cara. Muito bom. Quais são os limites do Exchange Online Protection? Então, hoje, no Exchange Online Protection, você consegue configurar até 900 domínios. Qual o limite de tamanho? Qual o tamanho máximo de mensagem que pode se trafegar pelo Exchange Online Protection? 150 megas. Observe na tabela que eu estou tratando sempre do Exchange Online Protection no modo autônomo. Para quem utiliza já o Exchange Online Protection no Exchange Online, o limite ele é menor, ele é inferior, ele é 25 megas. Tá? Por quê? Porque esse limite aqui, a mensagem ela passa pelo Exchange Online Protection e ela fica no Exchange Online. E a política do Exchange Online Protection ela não pode sobrepor à política do Exchange Online. E o Exchange Online só permite a entrada de mensagens até 25 megas. Tá? Então, para você que vai configurar o Exchange Online Protection em modo autônomo, 150 MB. Para você que utiliza o Exchange Online Protection já na sua organização, através do Exchange Online, o limite é 25 MB. Qual o limite de destinatários? 500 por mensagem. Seja no campo de cópia ou no campo de cópia oculta, ele soma todos esses destinatários e ele não pode ultrapassar 500 destinatários. Qual o limite da lista de IPs permitidos e bloqueados? 1.273 entradas. Eu não posso configurar mais do que isso na lista de IPs permitidos ou na lista de IPs bloqueados. O limite de adiamento de mensagens é sempre de 2 dias. Ele repete a cada 15 minutos. Tá? O período de retenção é por 15 dias. Retenção é quando uma mensagem ela é detectada como spam. Você pode decidir por enviá-la para uma retenção de quarentena ou enviá-la diretamente para a caixa de spam do usuário, para o lixo eletrônico do próprio usuário. E o usuário decide se aquela mensagem é realmente um spam ou não. Então, para quem decide, para quem optou por utilizar o período de retenção de quarentena, então são 15 dias por padrão. Aquela mensagem foi detectada como spam, foi enviada para a quarentena e ela fica armazenada no Exchange Online Protection por 15 dias, até que o responsável por tratar essas mensagens acesse e olhe se aquela mensagem era um falso positivo, se ela era realmente um spam, e ele faça a tratativa dessas mensagens. E existe uma notificação de quarentena de spam para o usuário final. Então, se o usuário tentou receber uma mensagem, e aquela mensagem era spam, é possível você configurar para que o usuário receba uma mensagem de notificação dizendo que determinada mensagem entrou na quarentena de spam, que ele deve procurar o administrador. E se ele vê pelo título da mensagem ou pelo destinatário e identificar que aquela mensagem ela não era um spam, ela entra em contato com o administrador e pede para que ele remova aquela mensagem da quarentena de spam. Então vamos falar um pouquinho do fluxo de e-mails e dos conectores, para que vocês entendam melhor como é que funciona o fluxo das mensagens através do Exchange Online Protection. Então a mensagem, ela vem de fora da sua organização, ela é tratada pelo Edge Blocks do Exchange Online Protection. Em seguida, ela passa por um scan de antivírus, ela verifica se aquela mensagem contém malware ou não. Então, se você tem uma mensagem com um anexo sendo enviada para a sua organização, e essa mensagem contém um anexo, pelo qual é um anexo que pode danificar de alguma maneira o seu computador, é um arquivo malicioso, ele é um malware, essa mensagem vai ser escaneada, ela vai ser detectada, e se o malware for encontrado, ela é automaticamente excluída. Tá? Não há como recuperar uma mensagem pelo qual contém um malware. A Microsoft não permite. Então, se for tentar enviar para você uma mensagem com malware, você recebe uma notificação, entretanto, essa mensagem é automaticamente excluída. Em seguida, ele passa pelas políticas que você tem dentro da sua organização, whitelist, blacklist, tudo isso, quem ele deve rejeitar, quem ele deve permitir, pelas políticas de quarentena.
Em seguida, ele passa por uma proteção que pode ser enviada do teu ambiente local. Por exemplo, para quem utiliza o Exchange Online Protection junto com o Exchange Online, o próprio usuário do Outlook, ele pode dizer se uma mensagem ela pode ser permitida ou não por ele. Ele pode criar uma whitelist, uma blacklist direto do Outlook dele. Ele vai fazer esse filtro também, ele vai fazer o filtro do conteúdo da mensagem, ele vai fazer uma série de filtros relacionado à proteção do anti-spam mesmo, relacionado ao Exchange Online Protection. Só então essa mensagem ela é entregue para a sua organização. Tá? Então, esse é o filtro de entrada para quem utiliza o Exchange Online Protection. A mensagem vem, ela é filtrada no Adblocks, ela vai no scan de malware. É importante entender também que o scan de malware ele vem antes da política. Então, o que acontece? Ainda que aquela organização que está te enviando um e-mail ou aquele domínio esteja na sua política de liberação, esteja na tua whitelist, se ele tiver um malware, como o filtro de malware ele vem antes da aplicação da política, ele é completamente excluído. Então, a política de malware ela passa antes das políticas configuradas por você. É importante entender esse fluxo, porque às vezes a mensagem está vindo com malware, mas está na sua whitelist. E às vezes a pessoa me pergunta, a pessoa me manda e-mail e acontece, porque a verificação de malware ela vem antes da aplicação da política. Wellington, Pois não? posso te fazer duas perguntas? Ou quer responder no final? Não, fica à vontade. Então vamos lá. Tem duas perguntas aqui, uma é do Cleito Florentino. A pergunta dele é sobre o Smart Host. Tem como configurar por DNS para que ao invés de liberar os IPs e colocar o endereço DNS servidor do EOP, o usuário pode remover Sim. o que não é o spam e o OP aprender com este processo? Sim, o que acontece é o seguinte, o usuário ele pode identificar quais as mensagens para ele não são spam. Ou seja, eu recebi uma mensagem de determinada organização que ela caiu no meu lixo eletrônico, mas aquela mensagem não era um spam. Então, através do próprio Outlook, eu posso dizer que aquele domínio é um domínio válido para mim. O meu Outlook envia essa informação para o Exchange Online Protection. Tá? Com relação ao Smart Host, o Smart Host eu não entendi se é para o local ou se é para a nuvem. Para a nuvem, já existe um endereço de Smart Host para o Exchange Online Protection. Para o local, o Smart Host ele é utilizado como, por exemplo, eu tenho 3 IPs na minha organização, pelo qual são responsáveis por enviar e-mails. Ao invés de eu ir no Exchange Online Protection e configurar esses 3 IPs, eu simplesmente crio um Smart Hosts, por exemplo, mail.organização.com.br, pelo qual vai fazer referência a esses 3 IPs públicos que estão enviando mensagens. Então, automaticamente, o Exchange Online Protection vai entender que aquele Smart Host faz referência àqueles IPs e ele vai fazer a tratativa, ele vai receber essas mensagens e ele não vai negar. Legal. A outra pergunta é do Alexander Santos. Ele disse o seguinte aqui. Não sei se você vai entender, mas ele colocou assim, ó, 1.273 entradas. 201.xxxx/24. Ou seja, um range de IP seria uma entrada? Talvez eu acho que o Alex, eu acho que dá uma ajustada na tua pergunta. Ah, tá. Entendi o que ele quer dizer. Entendeu? Eu tenho 1.273 entradas. O Alex, não é um range de IP, não é uma entrada. Eu tenho que botar realmente o IP lá, tá? Quando ele está falando ali de entrada, ele está falando de quantidade de IPs. Então, por exemplo, se um range de IP tem 254 IPs, ele vai tratar vai ser 1.273 menos 254 entradas. Então, um range de IP ele não é uma única entrada. Ele vai considerar todo aquele range de IPs. Então, se o range tem 200 IPs, por exemplo, ele vai considerar 200 entradas. Beleza, perfeito. Ele já entendeu aqui. Show de bola. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Fiquem à vontade, ok? Fica à vontade. Entendendo o filtro de saída de spam. Como é que isso vai funcionar? A mensagem saindo da sua organização.
A mensagem ela é enviada pelo seu usuário, ela tem um filtro de spam, de malware também, que o Exchange Online Protection faz, e é a mesma coisa. Se houver um malware, o usuário ele recebe uma mensagem dizendo que havia um malware naquela mensagem foi negada, e de maneira alguma ela sai da sua organização, nem você consegue recuperá-la. Então, se a mensagem te conter um malware, o usuário recebe a notificação e ela é excluída automaticamente pelo Exchange Online Protection. Em seguida, ele passa pelas suas políticas. Ela passa por uma proteção de spam, ele verifica se aquela mensagem é um spam em potencial, se não é. Spam, se a mensagem foi enviada de dentro da sua organização, você pode optar por o que fazer, você pode escolher um administrador, pelo qual, se a mensagem foi identificada como spam saindo da sua organização, aquele administrador vai receber aquela mensagem, e então ele vai ser responsável por dizer se aquela mensagem era um spam ou não. Você pode optar por enviar essa mensagem para uma quarentena, ou simplesmente permitir a mensagem ser enviada automaticamente, tá? Então, ela sai da sua organização e é enviada para fora, para o destinatário, para a pessoa pelo qual vai receber aquela mensagem. Vamos falar de um cenário como TLS, é quando você configura um certificado digital para fechar uma criptografia entre os conectores com o Exchange Online Protection. Quando você não tem TLS no seu certificado, quando você tem o TLS na sua organização, mas você não tem o Exchange Online Protection, como ele funciona? Você tem a sua organização contoso, por exemplo, pelo qual fecha uma criptografia com a outra organização e essa mensagem é trocada entre elas de forma criptografada. No momento que você utiliza TLS no Exchange Online Protection, a sua mensagem é criptografada com o Exchange Online Protection, que ele faz a ponte dessa criptografia com a outra organização. Então, a mensagem é criptografada, existe uma chave especial pelo qual mantém a segurança daquela informação, e ele passa pelo Exchange Online Protection, e em seguida ela é enviada para outra organização, e a mesma coisa é o contrário, quando a outra organização está enviando a mensagem para você. Para entender melhor a configuração do fluxo de conectores, tem um cenário aqui. Por exemplo, o Exchange Online Protection tem um conector de saída pelo qual ele envia as mensagens para as suas organizações. Ou seja, você pode ter 3 organizações com 3 domínios diferentes, pelo qual você consegue configurar no Exchange Online Protection, uma vez que você configure vários conectores apontando para as suas organizações. Então, quando a mensagem é proveniente do Exchange Online Protection, ela vem de fora, bate no Exchange Online Protection, o conector de saída do Exchange Online Protection envia para a sua organização. Quando é o contrário, a mensagem sai da sua organização, o Exchange Online Protection vai possuir um único conector, pelo qual você vai dizer quais são os IPs, os smart hosts, pelo qual ele pode receber aquelas mensagens. As mensagens vão vir e, através de um único conector, o Exchange Online Protection vai receber essas mensagens de uma forma segura, uma forma de garantir que somente os servidores provenientes da sua organização, os servidores pré-configurados, vão poder realmente receber aquelas mensagens ou vão poder realmente enviar as mensagens para o Exchange Online Protection. Uma forma básica, simples de criar o conector de saída no Exchange Online Protection, no momento que você acessa o Exchange Admin Center do Exchange Online Protection, na parte de conectores, você cria aqui no número 3 um Outbound Connector, pelo qual você vai configurar um servidor de saída no seu Exchange Online Protection. Você configura para onde essa mensagem está saindo, se ela é um parceiro ou se ela está saindo de uma localização local, uma organização local, e se você vai usar um TLS oportunista ou não. O oportunista ele vai tentar fazer um TLS, se ele não conseguir, ele tenta fazer uma conexão sem ser TLS. Aqui você adiciona o Smart Host, pelo qual comentamos anteriormente. Configura o Smart Host, configuração de rota e configura quais domínios ele irá aceitar. Dá um save, pronto. O conector, Outbound Connector, está criado e pronto para poder receber mensagens oriundas da sua organização para o Exchange Online Protection. Para poder criar um conector de entrada,
Você também diz de onde essas mensagens vão vir, se você vai usar TLS ou não. No nosso caso, a gente utilizou um TLS, ele está fechando conexão criptografada através do certificado. Você seta o nome desse certificado, o subject name que foi aplicado a esse certificado. No nosso caso, aqui foi o contoso.com. Normalmente pode ser o nome da sua organização. Dá um save, configura os domínios pelos quais vão poder enviar, que é a mesma configuração que para quem já configurou o Exchange local está acostumado com esse asterisco aí, famoso. Configura também o nome do certificado, você vai forçar a TLS, em seguida você salva a comunicação e pronto. Você já tem um conector de entrada e um conector de saída no teu Exchange Online Protection pronto para proteger a sua organização no local. A configuração é simples, não tem nada de complicado e é super prática. Tá? Aqui a gente apresenta rapidamente a diferença entre os exchange. Então, atrás temos o Exchange Server 2013, para você conhecer como é que é a tela. O Exchange Online, para quem utiliza o Exchange Online Protection junto com o Exchange Online. E aqui a opção do Standalone. Ele tem algumas funções a menos, porque tem funcionalidades que não diz respeito à proteção de e-mail. Então, ele simplesmente não mostra para quem utiliza a opção do Standalone ou para a opção do modo autônomo. Deixa eu ver que horas são. Tá. Vou falar um pouco sobre relatórios e rastreamento de mensagens. Que tipo de relatórios o Exchange Online Protection ele fornece para quem utiliza a ferramenta? Que tipo de relatórios eu posso obter dentro do portal? Que tipo de informações o Exchange Online Protection dá para que eu tenha uma visibilidade do quão ele está protegendo a minha organização? Tá? E por fim vamos falar sobre o rastreamento de mensagens. Como é que eu faço para rastrear uma mensagem? Se essa mensagem saiu realmente da minha organização, se ela ficou presa, se ela foi para o spam, se ela não foi, se ela está na quarentena. Esse é um exemplo do relatório de detecção de malware. Tá? É possível vermos que ele é um relatório completamente transparente, ele é relevante, ele é prático, ele é de muito fácil utilização. Então, no relatório de detecção de malware, é possível você ver através de gráfico quem está enviando malware de dentro da sua organização, ou quem está recebendo malware de fora da sua organização. Você consegue ver os tops, quem está tentando enviar mais malware, quem tem tentado receber mais malware de e-mails provenientes de fora da sua organização. Então, todas essas informações relacionadas à segurança da informação da sua empresa, você vai obter através do relatório de detecção de malware. Isso é muito importante, porque muitas vezes temos máquinas infectadas dentro da sua organização e essas máquinas ficam o tempo todo tentando enviar e-mails com malware e muitas vezes você não sabe, você não tem essa informação, você não tinha anteriormente esse gráfico. Então, através do Exchange Online Protection, através do relatório de detecção de malware, é possível você identificar se alguma máquina de dentro da sua organização, naquele momento, está tentando enviar um malware. Isso facilita muito, principalmente para a equipe de TI, para a equipe de segurança da informação, identificar se existe alguma máquina que está causando algum risco para a sua informação. Quais são os principais relatórios? Eu citei alguns aqui, obviamente que ele tem mais relatórios do que isso, mas os principais. Volume de e-mails enviados. Você consegue ver a quantidade de e-mails que está sendo enviados na sua organização, quantos e-mails foram enviados em determinados dias, quantos e-mails foram enviados em uma semana, quantos e-mails foram enviados naquele determinado mês. Eu quero saber a quantidade de mensagens que está saindo da minha organização. Então, é possível ver esse relatório. Relatório de e-mails recebidos. Eu quero saber quanto de e-mail a minha organização tem recebido. Será que está recebendo muito? Será que não está? Qual a quantidade de mensagens que eu recebo por dia? Mensalmente, qual a quantidade de mensagens que a minha empresa recebe? É possível você verificar através desse relatório. Esse relatório você vê independente se for o Exchange Online ou se for uma licença somente do Exchange Online Protection, em modo autônomo. Ela é disponível independente da sua licença.
É possível ver a quantidade de spams detectados, quantos spams foram detectados. É possível verificar quem recebeu mais spams na sua organização, ou quem está tentando enviar mais spams de dentro da sua organização. Quais regras de transporte foram aplicadas. Por exemplo, você tem uma regra de transporte pelo qual uma mensagem enviada para contato@minhaorganização é enviada para 5 pessoas. Eu quero saber a quantidade de vezes pelo qual essa regra foi aplicada. Então, é possível ver através dos relatórios quantas vezes essa regra foi aplicada dentro da minha organização. É possível ver a quantidade de malwares detectados, relatórios de DLP, para quem tem a licença do Exchange Online Protection com DLP. Então, é possível ver a quantidade de vezes pelo qual o DLP foi tratado dentro da minha organização. DLP é um assunto completamente abrangente, então teria que ser uma palestra só para falar de DLP, é muita coisa sobre DLP, então a gente pode ver futuramente um dia para falar somente de DLP, para quem está interessado em implementar na sua organização. É possível ver os principais destinatários, os principais alvos de spam, quem tem sido alvo, principalmente, às vezes a pessoa cadastrou o e-mail dela em alguma lista, pelo qual ela está recebendo um spam e você não tem essa informação. Através do relatório você consegue identificar aquelas pessoas que são mais alvos de spam e mais alvos de malware. Rastreamento de mensagem. Cadê a minha mensagem? A gente escuta muito isso do usuário, né? O usuário tentou enviar uma mensagem, a outra ponta diz que a mensagem não chegou lá, e você escuta dele, cadê a minha mensagem? Então, a parte de rastreamento de mensagens, você consegue identificar se essa mensagem chegou realmente na sua organização, se essa mensagem foi enviada da sua organização, se ela foi para spam, se ela foi para algum tipo de regra que foi aplicada por você. Enfim, é possível você identificar se essa mensagem foi enviada para o lixo eletrônico ou não. Então, tudo relacionado ao rastreamento de mensagem, o Exchange Online Protection, ele te provê. Então, você consegue dizer para o usuário se aquela mensagem realmente saiu da sua organização ou não. Uma vez que a mensagem está com estado de delivery, é porque a mensagem saiu corretamente do Exchange Online Protection, a conexão foi fechada com o servidor da outra ponta e essa mensagem foi entregue. Então, a gente tem a garantia de que se ela não chegou lá, é porque a pessoa da outra ponta, o analista, o consultor responsável por a outra parte de mensageria, ele tem que tratar internamente para poder identificar por que a mensagem não chegou na caixa de correio do usuário. Quais são os principais campos aí de rastreamento? Então, você consegue buscar uma mensagem pelo ID, pelo destinatário, por exemplo, quero saber se a mensagem foi enviada para determinado destinatário, então tem esse campo pelo qual eu posso preencher. Eu quero saber se a mensagem de determinado remetente, eu também tenho esse campo pelo qual você pode estar preenchendo. Quero saber as mensagens que foram enviadas de determinado domínio. Uma determinada organização disse que não enviou um e-mail, disse que enviou um e-mail para mim e esse e-mail não chegou. Então, eu consigo, através do Exchange Online Protection, fazer um rastreamento de mensagens por domínio, identificar todas as mensagens que entraram daquele domínio e, em seguida, passar para aquele usuário se aquela mensagem realmente chegou ou não no Exchange Online Protection. Consigo por IP. Então, se eu tenho o IP da outra ponta, eu consigo verificar se todas as conexões provenientes daquele IP e principalmente pelo delivery status. Eu consigo ver todas as mensagens que estão com status de falha, que estão com status de delivery, que estão com quarentena, enfim, pelo próprio status eu também consigo fazer um rastreamento completo dessas mensagens. Então, esse é o tipo de funcionalidade pelo qual sua empresa não pode deixar de ter. Esse é o tipo de funcionalidade que facilita completamente o dia a dia do administrador da parte de anti-spam. Então, se a sua ferramenta hoje ela não possui esse tipo de informação, o Exchange Online Protection vai prover para você isso. É uma parte aqui do rastreamento de mensagem, uma parte de um print para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Então, ele traz para você o resultado. Ele te mostra o status de como é que foi, se a mensagem foi entregue, se não foi, se o status está como completo, enfim. Tudo relacionado ao rastreamento ele vai te dizer. Esse é um rastreamento que tem bastante informação, entretanto, através do PowerShell você vai obter mais informações ainda. Então, ainda que você tenha somente o Exchange Online Protection no modo autônomo, é possível conectá-lo ou conectar no Exchange Online Protection através do PowerShell
e utilizar de comandos básicos pelo qual vai te trazer maiores informações. Pode dar um get message trace, pelo qual ele vai trazer as mensagens, um básico, ele vai te trazer um resultado mais básico, ou tem o trace detail, que ele vai te trazer também informações mais detalhadas relacionadas às mensagens. Pode trazer um get historical search, que ele vai trazer mensagens pelo qual que entraram na sua organização ou saíram com mais de 7 dias. Tá? Então tem uma série de comandos, esses são os mais básicos, obviamente, mas tem uma série de comandos pelo qual você consegue obter maiores informações relacionadas ao rastreamento de mensagens. Isso também é muito bom, é algo que a Microsoft facilitou muito a vida do administrador, porque para quem tem um conhecimento mais avançado e não quer ficar somente com o que tem ali no portal, era possível conectar via PowerShell e obter maiores informações, criar regras. Os próprios conectores você pode criar via PowerShell também, você pode verificar o tráfego dos conectores, você pode fazer uma série de ações que somente via PowerShell vai ser possível. Um exemplo da tela de quarentena, pelo qual permite o tratamento de falsos positivos. Ele vai auxiliar a sua organização na higienização das mensagens, tá? E como eu disse anteriormente, a quarentena, os e-mails que vão para a quarentena, eles são mantidos por 15 dias. Tá? É possível você diminuir, mas não é possível você aumentar essa quantidade de dias. Então, se a mensagem foi para a quarentena, ela fica lá somente durante 15 dias. Então, o recomendável é sempre que uma pessoa da TI, caso você venha optar por enviar as mensagens para a quarentena, uma pessoa responsável da TI fique sempre olhando, ver se as mensagens são realmente spam, se não é. Enfim, você tem 15 dias para fazer esse tipo de tratativa. Por fim, temos o Mail Protection Reports for Office 365. É uma ferramenta pelo qual ela é uma espécie de adendo ao Microsoft Excel, pelo qual você, através do Microsoft Excel, consegue trazer informações muito mais detalhadas sobre o tráfego de mensagens. Então, tem informações que você não tem no painel e que se você configurar o Mail Protection Reports for Office 365, você vai obter essas informações e elas vão trazer para você já em modo gráfico, já em modo apresentável, pelo qual você precisa somente apresentar para o responsável da TI ou para a pessoa que solicitou aquela informação. Então é muito prático, é uma ferramenta que você não pode deixar de utilizar. Para quem quiser aprender a configurar, entender um pouco mais, lá no Office 365 News tem um link de um videocast que eu gravei que explica o passo a passo de como configurar, de como utilizar e quais os principais relatórios que o Mail Protection Reports for Office 365 oferece para você. Então, para quem quiser aprender um pouco mais também, é só acessar office365news.com.br que você vai ter essa informação lá. Bem, quem quiser aprender um pouco mais sobre o Exchange Online Protection, é claro que isso foi uma apresentação básica, só para vocês terem um overview da ferramenta, entenderem como é que ela funciona, quais são as formas e os métodos de implementação. Mas quem estiver interessado em obter um treinamento um pouco mais avançado, um treinamento pelo qual você vai aprender a fundo como o Exchange Online Protection funciona, como ele vai ajudar a sua organização a ter uma proteção maior de mensageria voltada a spam, a malware. Para quem pretende aprender um pouco mais sobre o PowerShell, sobre quais a funcionalidade do PowerShell dentro do Exchange Online Protection, se você pretende implementar, se você pretende ter um apoio, uma consultoria relacionada ao Exchange Online Protection ou qualquer solução relacionada ao Office 365, você fica à vontade para entrar em contato comigo e para poder solicitar qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio relacionado à ferramenta. Tenho aqui alguns recursos técnicos que vão facilitar vocês no dia a dia, tá? Eu tenho o meu blog pessoal, volto a falar, tem muitas informações relacionadas à ferramenta, que é o wellingtonagapto.org, office365news.com.br, seu portal de notícias de artigos e tutoriais relacionados a Office 365, Microsoft TechNet, acessem todas as informações que você precisar relacionadas ao produto, você vai encontrar lá. Inclusive tem o TechNet Wiki também, que eu sou responsável por alguns posts lá, inclusive de Mail Protection Reports for Office 365, que ganhou um prêmio de melhor artigo.
E o MSDN, que você também pode estar acessando para poder obter alguns recursos ali para desenvolvimento. Esses são alguns recursos técnicos pelo qual eu oriento vocês a acessarem, tá? Temos aqui algumas referências relacionadas ao que foi dito hoje, tá? O conteúdo principal sobre o Exchange Online Protection, as melhores práticas do Exchange Online Protection, o que você deve aderir, o que você deve já pensar na implementação, um FAQ de perguntas relacionadas ao Exchange Online Protection, submissões de falsos positivos. Então, se você tem um falso positivo, é possível você enviar essa mensagem para a Microsoft para análise. Se você tem uma lista de IPs, de data centers do Exchange Online Protection também, e se você tem dúvidas sobre o Hybrid Deployment, você também tem um link que vai te auxiliar com relação ao Hybrid Deployment do Exchange Online Protection e do Exchange Online. Esse foi mais um webcast do Quintas da TI. Mais uma vez, volto a dizer que vocês acessem sempre o Quintas da TI, já vejam quais são as próximas palestras, se cadastrem, para evitar que os tickets sejam esgotados. E acessem o Office 365 News para qualquer tipo de informação, para qualquer tipo de coisas que você precisar relacionado ao Office 365. Então, mais uma vez, digo para vocês que vocês estão de parabéns. Eu sei o quanto é complicado trabalhar com TI, o quanto é cansativo. E ficar até uma hora dessa absorvendo a informação é algo que somente os vencedores conseguem. Então, parabéns a todos vocês que participaram. Fiquem com Deus, um grande abraço e vamos abrir em seguida para as perguntas que ficaram. É isso aí, Wellington. Parabéns, cara. Muito bacana aí o teu webcast, a sua apresentação. Com certeza aí vai ajudar muito a organização aí que está trabalhando com o Exchange Online. Show de bola, cara. Parabéns. E seja bem-vindo aí ao Quintas. Assim que puder, tá convidado já para fazer novas apresentações. Obrigado. Pessoal, as perguntas estão abertas, tá? Podem ficar à vontade, o Hélio está aí com a gente, tá? O Jefferson dando parabéns. O Hélio deu parabéns. Show de bola. Pessoal, não sai não, porque a gente vai fazer um sorteio aí, beleza? Não desconecta não. Obrigado, pessoal. O próximo Quintas da TI, que é a próxima quinta-feira, será sobre ciclo de vida de uma query. Vai ser com o MTAC Thiago Balabush. Então acessa lá, quintasdati.com.br/agenda, para ficar ligado aí e fazer as inscrições. Obrigado.